Bom dia pessoal, vamos entrando. Sejam muito bem-vindas, meninas, meninos, quem está chegando aí conosco, bom dia, bom dia. Começando hoje mais um propósito, mais um tempo. Bom dia Paula, bom dia Maristela. Meninas, vamos entrando, eu tô muito feliz, tava com muita saudade de estar aqui com vocês. Glória a Deus por esse tempo. O Senhor nos deu essa direção, tô esperando vocês chegarem. E já eu vou explicar para vocês sobre esse novo tempo, né? Esse novo propósito de lives. Vamos entrando, sejam muito bem-vindos e já convide alguém para estar conosco nessa live devocional de hoje. Que saudade, Maristela! Sejam bem-vindas meninas. Vamos entrando, já eu vou começar. Inclusive, eu não quero me demorar muito nessa introdução aqui, nessa espera. Então, não perde tempo. Se você está entrando aí, já começa a enviar essa live para convidar alguém para estar conosco. Bom dia, Lucimar, que bênção, amada. Bom dia, Marcela, que saudade, tudo bem? Cedinho aí, dá para pegar vocês que ainda não foram para o trabalho, né? Meninas, olha, vamos entrando, sejam bem-vindas. Clica nesse aviãozinho no canto inferior direito e já começa a enviar pelo menos para uns 10 contatos que você tem aí para convidar mais mulheres, mais pessoas, né, para estarem conosco. Nós estamos começando hoje esse propósito, né, começando hoje esse novo tempo, um direcionamento que o Senhor nos deu para nós estarmos aqui diariamente. Então, assim, é um desafio, né, porque é um formato diferente de lives, mas eu quero estar com vocês. Como que vai funcionar, né? Deixa eu trazer aqui para vocês. Nós estaremos de segunda a sexta, às 7 da manhã, mas serão lives curtas, não vão ser lives de 1 hora, porque eu quero ministrar sobre a sua vida uma palavra do Senhor para iniciar o seu dia, para você ser alimentada pela manhã. Bom dia, Roberta, que bênção. Para você receber uma nutrição, um alimento espiritual para a sua vida, para que Deus ele venha ministrar aos nossos corações logo pela manhã, né? O nosso propósito é estarmos aqui em uma live devocional. Eu coloquei ali café com palavra. Sim, é você preparar aí o seu cafezinho e vir tomar aqui com a gente, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo um direcionamento, ouvindo algo que venha do Senhor para a nossa vida. Então, o intuito aqui, amadas, é serem lives curtas, possivelmente 30 minutos, tá bom? Nós vamos fazer de 7 a 7h30. Então, inclusive, por isso, nós não vamos nos delongar muito na introdução. Então, não atrase, tá? Hoje eu tô aqui explicando para vocês como vai funcionar, mas o intuito é chegar aqui e rapidamente nós já começarmos a nossa meditação para que a gente, né, otimize o nosso tempo e que você receba uma palavra de Deus para iniciar o seu dia. Amém, Mônica? Deus abençoe, minha amada. Que bênção. Então, meninas, olha, eu quero começar orando e trazendo uma palavra, né, para nós meditarmos. Então, são, como que nós podemos dizer, né, são devocionais, né? Nós vamos estar aqui fazendo alguns devocionais e orando por vocês, sempre pela manhã, para vocês iniciarem o dia. Então, convide alguém, não vai ser live extensa, vai ser, né, aquilo que Deus, né, trouxer ao nosso coração mesmo para compartilhar. E eu creio que você já vai receber ali uma nutrição, um alimento, uma palavra de Deus para o seu dia. Amém? Então, eu quero orar para começar. Então, você que pode, né, faça uma oração nesta manhã para que Deus também abençoe a sua vida, fale com você e te dê um dia de bênçãos, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas, por estarmos aqui hoje iniciando, Senhor, esse propósito de estarmos sempre pelas manhãs ministrando uma palavra de bênção, uma palavra do Senhor aos nossos corações. Deus, que o Senhor venha trazer mulheres para serem alimentadas da tua palavra, que o Senhor venha, Pai, direcionar essa palavra ao encontro de vidas que necessitam, que sejam pessoas, Pai, que o Senhor venha conduzir
para que, Pai, através da direção do Senhor, da orientação que nós temos na Tua palavra, venham ter direcionamento, instrução, sabedoria. Deus, que o Senhor venha tomar o centro de todas as coisas e falar conosco, que não seja apenas o que eu traga, mas que seja o que o Senhor, meu Pai, venha trazer através da minha vida, para a vida de cada uma que assistir essa live. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meninas, vamos lá então para o nosso Café com Palavra de hoje. E eu quero meditar com vocês. Olha, nós não teremos assim uma ordem de livros da Bíblia, tá? Nós vamos fazer num formato devocional e dentro da palavra de Deus aquilo que o Senhor nos trouxer para esse dia. E hoje o Senhor me trouxe um versículo para nós meditarmos em Isaías, no capítulo de número 43. Então, se você pode, abre a sua Bíblia em Isaías 43. Eu quero meditar com vocês no versículo 18 e 19. Amém? Isaías 43, 18 e 19. Então, vamos juntas. Já enviou essa live para alguém, menina? Se você não tiver enviado, já corre, envia, porque a palavra vai começar. Já clica aí, manda essa live no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos, do trabalho e também aí no seu direct, aí no seu Instagram para alguns contatos. Amém? Para a gente começar a palavra e pessoas serem alimentadas pelo Senhor. Bom dia, meninas! Então vamos lá, olha, eu quero começar lendo Isaías 43, 18 e 19, que vai dizer assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Em algumas traduções vai falar: abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Amém, queridas? Glória a Deus. Nós temos aqui nesse texto, né, o profeta Isaías, no capítulo 43, queridas, nós vamos ver o Senhor... no capítulo 42, deixa eu trazer rapidamente, que vocês sabem que eu gosto de me contextualizar, né? No capítulo 42, nós vamos vendo o capítulo terminando, né? Mencionando a tristeza de Deus por causa de uma decadência espiritual do povo, né? Aqui nós estamos num contexto onde o povo de Israel foi levado cativo pela desobediência, por se corromperem, por não trilharem o caminho que Deus tinha na vida deles, né? Adoraram outros deuses, se corromperam, se distanciaram do Senhor, que os livrou da terra do Egito, da servidão. Deus, ele escolhe o povo de Israel, Deus, ele resgata o povo de Israel com mão forte e vem trilhando caminhos, né, conduzindo eles, fazendo-os possuir uma terra por herança. Mas nós vemos na palavra de Deus em todo tempo o povo sendo um povo obstinado, um povo teimoso. E nós, queridas, muitas vezes somos assim. Eu falo que quando a gente lê a palavra de Deus, às vezes a gente fica indignada com o povo de Israel. Às vezes a gente fica assim, como que esse povo é um povo teimoso, é um povo desobediente, né? Mas muitas vezes Deus também nos dá direcionamentos. Deus muitas vezes fala conosco, mas nós insistimos em trilhar os nossos próprios caminhos. Muitas vezes nós queremos dar murro em ponta de faca, né? Deus está mostrando, mas nós insistimos em ir pelas vontades da nossa carne, pelo nosso próprio entendimento. E assim aconteceu com o povo de Israel. E então, né, nós vemos que eles foram levados cativos, né? Nós vemos até o versículo 39 de Isaías, né, um momento onde o Senhor ele vai trazendo muita orientação, mas a partir do capítulo 40, nós já vemos um Deus com uma palavra de consolo, né, porque verdadeiramente o povo não teria mais como escapar do que estava para acontecer, mas no capítulo 40 em diante, Deus ele consolando e trazendo agora uma esperança do que ele ainda faria na vida dessa nação. E então nós vemos no capítulo 43 que nós lemos, né,
Deus, ele mostrando, queridas, a sua misericórdia, né? De que traria o povo de volta do cativeiro e que o restauraria. Então, logo, nós lemos o versículo 19, mas deixa eu passar um pouquinho com vocês. Logo no versículo 1 desse mesmo capítulo que nós tiramos para o nosso devocional de hoje, logo no versículo 1, nós vemos Deus ele dizendo um texto bem conhecido, né? Que diz assim, olha, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então o Senhor, ele trazendo uma palavra de que, ei querida, não tema. Você está nesse lugar de dor, você está nesse lugar de tristeza, de dificuldade. Eu entendo que talvez você trilhou caminhos que não eram caminhos de vida, mas caminhos de morte. Talvez você trilhou por caminhos que te trouxeram dor e sofrimento, mas Deus não te condena. Deus, nesta manhã, ele está querendo trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Deus, nesta manhã, ele está dizendo, eu te remi, eu te chamei, eu te criei. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Ou seja, o Senhor, ele não desiste de você, você é dele. Você foi comprada por um alto preço, um preço de sangue na cruz. E por mais que nós erramos, que nós falhamos, o Senhor, ele nos olha com um olhar sempre de misericórdia e sempre como o pai daquele filho pródigo, que fez tudo de errado, que vendeu tudo que o pai tinha, tudo que o pai lhe dera, que acabou com a sua vida. Quando o filho pródigo, relatado em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo volta, o pai o estava aguardando de braços abertos. Então o Senhor, ele está falando, ei filha, não temas, tu és meu, tu és minha. Eu te chamei, eu te formei, eu tenho ainda um escape. E aí ele vai dizendo mais, ele vai falar, olha, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Gente, Deus, ele é tão maravilhoso, porque ele diz para Israel que eles passariam por dificuldade sim no exílio babilônico, mas o Senhor não os abandonaria nem ali. E eu quero dizer para você, o Senhor, ele muitas vezes ele pode não te impedir dos processos na vida, mas fato é que ele não te abandona em nenhum deles. Aleluias. Eu vou repetir. Deus, ele pode não te livrar dos processos da vida, mas ele não te abandona em nenhum deles. É isso que ele está falando, olha, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, ou seja, você vai passar pelas águas, mas eu vou estar contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão, ou seja, vai molhar, vai trazer desconforto, você vai ter que nadar, você vai ter que ter um esforço para lidar com essa situação, só que esses rios não irão te afogar. Por quê? Porque ele vai estar com você. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti. Então, o que o Senhor ele está falando para Israel e para nós? Eu sei que você irá passar por dificuldades, mas eu estarei contigo, porque tu és meu. Tu és minha, o Senhor diz para você. E ele então te chamou, ele te escolheu. E os processos de Deus na nossa vida muitas vezes virão para nos aperfeiçoar, para nos voltar ao propósito original, para remover da nossa vida aquilo que talvez nós insistimos em caminhar, em carregar. E o Senhor quer nos mostrar que o plano dele é melhor, que o caminho dele é melhor, é maior. E então, queridas, nós precisamos entender que no capítulo 43... nós vamos ver uma promessa de resgate, de restauração de Israel, da restauração de Deus na vida de Israel. E assim é comigo e com você. Porque essa palavra, ela é atemporal. A palavra de Deus, as promessas de Deus, elas nos alcançam. E então nós lemos, né? Em todo o capítulo 43, o Senhor trazendo que Ele é o Senhor e fora dele não há salvação. Ele vai dizer ainda no versículo 13 que ainda que houvesse dia, antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Qual situação você tem diante do Senhor? Ele está dizendo nessa manhã, ei, não tem situação que é demasiadamente difícil para mim entrar, filha.
Porque operando eu não tem quem possa impedir. Então descansa o seu coração. Talvez você está tendo que lidar com enfermidade. Talvez você está tendo que lidar com crise em relacionamentos. Talvez você está tendo que lidar com a situação difícil na criação dos seus filhos. Com uma situação financeira difícil. O Senhor, Ele está dizendo, ei filha, operando eu, quem impedirá? Eu sou Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso resolver qualquer problema. Mas não é sobre eu entrar na sua vida para resolver o problema. Antes eu quero o seu coração. A questão central de Deus, queridas, nunca foi resolver os nossos problemas, mas foi salvar a nossa alma. E Ele pode resolver qualquer problema? Pode, mas Ele quer antes alcançar o teu coração. Então que o nosso coração esteja rendido ao Senhor para que nós possamos ter uma vida transformada. Eu não posso querer apenas a bênção, eu tenho que querer o abençoador. Porque quem caminha na presença de Deus, a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28 que todas as bênçãos, elas me alcançarão. Se eu tão somente ouvir e obedecer a voz do Senhor. Isso fala de caminhar, de obedecer. E então, para nós fixarmos aqui no versículo inicial, ele vai dizer ao povo de Israel, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eu não sei o que tem tomado a sua mente. Porque assim como o apóstolo Paulo, ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Assim como o apóstolo Paulo, ele nos instrui a não fixarmos os nossos olhos no passado. O profeta Isaías, ele também vai dizer, ei, não vos lembreis das coisas passadas. Não considereis as coisas antigas. Deixa eu falar algo para você. Se você está sendo acusada pela sua mente, ou melhor, pelo inimigo das nossas almas que está atacando a sua mente, querendo trazer à memória os seus erros, as suas falhas, o Senhor nessa manhã ele te diz, eu tenho algo novo para a sua vida. O inimigo ele insiste em apontar o passado. O inimigo ele insiste em jogar na tua cara os erros, as falhas do passado. E o Senhor ele está dizendo, filha, eu já te perdoei. Deixa eu dizer algo, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu não sei qual é a sua história de vida até aqui, mas se você, assim como Davi, rasgou seu coração diante do Senhor, declarou, Senhor, né? Lava-me, limpa-me. Volte a dar-me alegria da minha salvação, que está lá em Salmo 51, quando Davi se arrepende do pecado, após ser exortado pelo profeta Natan. Rasga o seu coração, sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho correto. Se você se coloca diante do Senhor, o Senhor diz a palavra que Ele lança no mar do esquecimento. Confessai os vossos pecados, rasgai não as vossas vestes, mas o seu coração diante do Senhor. E Ele lança no mar do esquecimento e Ele te diz, hoje eu te perdoo. Eu te perdoo, então não fixe os seus olhos mais no passado. Não viva no passado. O passado, queridas, né? Eu como psicanalista, tem aqui outras, né? A Maristela, outras meninas que nos acompanham que também são terapeutas, psicanalistas ou psicólogas. Nós trabalhamos muitas vezes a ressignificação do passado. Sim, muitas vezes nós precisamos falar sobre o passado, mas nós não vivemos no passado. Bom dia, Carol, mais uma amiga terapeuta. Nós não vivemos no passado, nós revisitamos o nosso passado com o intuito de fechar feridas abertas, de costurar aquelas feridas que estão sangrando e que nos estão definhando. Nós ressignificamos a nossa história porque entendemos que não podemos viver, caminhar olhando para o retrovisor. Porque se eu caminhar olhando para o retrovisor, eu vou bater o carro. Eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para o alvo. Então o Senhor ele está dizendo, ei querida, não viva do passado. Ele vai dizer, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por quê? Porque Ele está fazendo uma coisa nova. E só recebe o novo de Deus aquele que deixa o passado no seu lugar. Aquele que muitas vezes até precisa revisitar a sua história, como eu disse, para curar os traumas, para fechar feridas, mas que entende que o passado dele não determina o presente, não define o futuro.
Aleluias. Então, queridas, o Senhor, Ele diz para nós, eu estou fazendo algo novo. Será que você consegue perceber isso? Será que você consegue permitir que essa esperança que eu, o Senhor, estou colocando diante de ti, brote no teu coração? Ele vai dizer, olha, eis que eu porei um caminho no deserto. Eu abrirei um caminho no deserto e eu farei rios na terra seca. Gente, isso é lindo. Isso significa direção. Olha o que Deus está falando. Eu colocarei um caminho no deserto. Ou seja, isso significa direção e vida. Caminho é direção. E ele fala sobre rios na terra seca. A água, ela vai simbolizar a vida, a abundância. Aleluia. No deserto, queridas, onde as coisas parecem paralisadas. No deserto, onde a gente olha, quem está no deserto não vê direção, porque é só terra. Deserto não tem direção. Deserto não tem estrada. Deserto é só é só uma multidão de terra, de areia do deserto, no sol escaldante. Deserto fala sobre cansaço, sobre lugares difíceis. Bom dia, Patrícia Neves, querida. Deus abençoe. Deserto fala sobre lugar difícil, onde a jornada fica pesada. Onde nós sofremos diante do sol escaldante e não temos direção para qual caminho seguir. Mas o Senhor, Ele tem uma promessa para mim e para você que talvez está vivendo um deserto e se vê perdida. O Senhor, Ele diz, eu porei um caminho no deserto. Gente, Deus é maravilhoso. Eu porei um caminho, Ele vai te dar direção em meio a esse deserto que você se encontra. Ele vai te dar uma direção em meio a este lugar onde você está desorientada, diante de tanta dificuldade. Aleluias. Eu creio, quem crê que Deus vai te dar uma direção nessa semana, nesse dia, hoje, segunda-feira, estamos começando uma semana. Eu postei um devocional em texto, falando justamente sobre direção de Deus. Bom dia, pastora Fabienne. E eu creio que nessa semana o Senhor, Ele vai colocar caminho no deserto de pessoas aqui. O Senhor, Ele vai te dar um direcionamento específico daquilo que Ele quer para a sua vida. Quem precisa de direcionamento de Deus, Deus, Ele vai te entregar direção sobre qual caminho trilhar nesse tempo que Ele está te chamando. Eu creio em nome de Jesus. Ele te dará uma direção específica. E depois ele vai falar sobre o rio na terra seca. E o rio, querida, porque ele vai falar, eu farei rios em terra seca. Rio vai falar de vida. Glória a Deus. Sim, rio representa vida. Porque o rio, gente, rio é lugar de abundância. Ele não vai colocar um pouquinho de água no deserto, ele vai fazer brotar um rio. Ou seja, abundância. Quando nós recebemos essa promessa, olha, a sua vida está estagnada, a sua vida está paralisada diante da dor, diante da dificuldade, desse sol escaldante do deserto. O Senhor, Ele está falando, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te dar uma direção, mas eu não vou te dar só uma direção para você sair desse deserto. Eu vou fazer nesse deserto um rio. Sabe por quê? Porque rio fala de abundância. Rio fala de água suficiente para saciar a sua sede e a sede de outras pessoas. Glória a Deus. O rio, ele vai saciar a sua sede e vai sustentar a vida. Lembra do profeta que estava ali? O rio havia se secado, ou seja, pode estar tendo seca onde for. Se eu estiver à beira do rio, tem vida. Eu consigo sobreviver, eu consigo plantar, eu consigo colher, eu consigo... Mas no deserto que não tem rio, como que eu vou viver? E o Senhor, Ele está dizendo, eu vou te saciar. E mais, vou trazer água com abundância para você saciar a outras vidas também. O seu deserto vai virar. O Senhor, Ele vai mudar o seu cenário, queridas. Eu creio em nome de Jesus. Ele pode, deixa eu dizer algo, Ele pode não remover a terra seca. Porque quando nós estamos no deserto, nós estamos falando de terra seca. Ele pode não remover o que eu falei no começo do capítulo 43. Que você pode passar por águas, pode passar pelo fogo. Ele não te impede de passar por esses lugares, mas Ele passa com você. E o que eu quero dizer aqui? Ó, Deus, Ele pode não remover a terra seca, mas Ele vai inundá-la com abundância de águas. Glória a Deus. Esse lugar que você tá vai ter transformação, porque Deus vai entrar.
Eu creio que Deus vai mudar esse cenário. Onde havia morte, vai nascer vida. Bocas de mulheres que até aqui foram usadas para lançar palavras de destruição. O Senhor, Ele vai mudar palavras na sua boca. Agora você vai profetizar vida. Porque muitas vezes, queridas, eu falo que sem perceber, nós estamos dando a nossa boca para o inimigo. Porque nós estamos reclamando, murmurando, desacreditando, sempre lançando palavras negativas, palavras de que não vai dar certo. Para de usar sua boca para o inimigo, mas ceda a sua boca para Deus. Porque através das palavras que saírem da sua boca nascerá vida. Será palavras para abençoar a sua e outras vidas. Quem crê? Então, queridas, Deus, ele pode não te tirar deste lugar por completo, mas Ele vai inundar esse deserto. Ele vai trazer uma direção, um caminho nesse deserto. O Senhor, Ele vai mudar a sua situação, transformando derrota em bênçãos. O Senhor, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Você crê? Glória a Deus, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Queridas, creiam mesmo, estou vendo as meninas ditando, eu creio e creia, sabe por quê? Porque será feito também conforme a tua fé. Assim Jesus diz, que seja feita conforme a tua fé. Tantos milagres foram operados na palavra do Senhor conforme a fé daquele que recebia. Então, que a fé ela venha brotar no seu coração, que você possa abrir os seus olhos, os olhos da fé nesta manhã, para que você possa esperar pelo novo de Deus, pelo novo que Ele está realizando. Eu creio no novo tempo, na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua profissão. Eu creio no novo tempo de Deus, mas para isso você precisa ter fé. Você precisa olhar, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé e se apropriar e declarar sobre a sua vida. Para de declarar palavras negativas, mas declare as palavras que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Não se deixe paralisar nesse deserto, mas confie que Deus, Ele está abrindo um caminho. Ele está trazendo um direcionamento. Nessa semana vocês terão direção, eu creio, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele é aquele que nos dá direção. E Ele vai trazer vida aonde parecia não haver mais esperança. Deus, Ele trará vida, Ele vai mudar cenários. Eu creio numa transformação, porque Ele é o Senhor e longe dEle. E não há outro Deus, e operando Ele, ninguém impedirá. Amém, queridas? 7h30, essa é a palavra de Deus que eu queria deixar para os nossos corações. Quem entrou aqui no final da live... Eu disse que nós estaremos juntas todos os dias, gente, que bênção. Venham comigo, não me deixem aqui sozinha. Quem vai estar aqui comigo amanhã? Serão lives rápidas, curtas, de 30 minutos para ministrar uma bênção sobre a sua vida. Então eu quero que você esteja aqui de segunda a sexta. Nós estaremos às 7 da manhã ministrando essa palavra. Compartilha com outras vidas, com outras pessoas. Venha se alimentar. Toma o seu café aqui comigo com a palavra de Deus. É um tempo de você tomar o seu café e receber uma palavra de Deus para o seu coração e receber essa palavra com fé. Amém? Glória a Deus. Então espero vocês amanhã, de segunda a sexta, nós estaremos aqui. Que bênção! Vocês estão falando que estarão e eu espero vocês então amanhã, sempre com uma palavra para o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu declaro que será uma semana surpreendente, que será uma semana onde o Senhor, Ele irá se revelar a você de uma forma diferente, de uma forma especial, e o Senhor, Ele irá trazer algo novo para você. Amém? Beijo, Carol! Um abraço, meninas, Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus, um forte abraço e compartilhem essa live em nome de Jesus. Beijo!